Oi pessoal, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas. Esse é o vídeo com as explicações detalhadas da aula que nós apresentamos no programa Mulher.com do dia 13/7. E lá nós não podemos falar a respeito dos materiais, então aqui eu vou dar todas as informações. Para a execução da peça, você vai precisar do tear redondo de flores. Eu utilizei o tear do centro, que é o tear médio, agulha de crochê de 2,5 mm, marcadores de carreiras, uma agulha de ponta redonda, tanto para fechar o miolinho quanto para você fazer todos os arremates, a tesoura. E os fios nós utilizamos um novelo do fio cores para a execução das flores. Eu não tenho o novelo inteiro aqui, mas eu utilizei também do mesmo tom do Maravilha, do fio cores, eu utilizei um novelo de Bela, no tom de rosa, e são necessários 2 novelos na cor preta também do Bela. Então, a parte de cima, que é feita no crochê, você precisa de 2 novelos. Caso você queira, por exemplo, fazer com a mesma cor do fio cores, você ainda assim vai precisar de 2 novelos, não tem jeito. Então, você precisa de 2 novelos para a parte de cima e um novelo para a execução das flores. Então, esses são os materiais, agora nós vamos explicar a execução da peça. Com o tear médio, você coloca o fio cores, mais ou menos uma ponta desse tamanho para o início. Você vai fazer sempre 2 voltas por volta de cada pino do tear. Então, aqui você já começa com 2 voltas, sempre passando primeiro na parte superior e depois na inferior. E eu venho para o lado esquerdo. Então, 2 vezes em cada pino. Quando você já faz a primeira parte aqui no primeiro pino, o fio pode ficar solto, você não precisa ficar segurando o tempo todo. Chegou no último pino, agora sim, você segura aqui no centro, apenas para que ele fique certinho. Eu deixo uma ponta aproximadamente de 30 centímetros, isso é relativo. Eu não gosto de deixar esse fio muito curto, porque é difícil depois para fazer o miolo. Quando você termina de fazer a flor, automaticamente se forma um buraquinho. Esse buraco ele não está centralizado, então evitem de colocar a agulha dentro desse buraco, porque vai deixar o miolo descentralizado. Então eu gosto de colocar um pouco mais para baixo, puxo o fio para baixo, e agora sim você vai fazer a amarração do miolo. Coloca a agulha em qualquer um dos espaços, vai contar 3 espaços vazios, 1, 2, 3, 3 pétalas na verdade, puxa para cá e amarra a primeira pétala. Você pula 3 para amarrar por cima e volta 2 casas, 2 pétalas. Então, agora é sempre repetitivo. 1, 2, 3 e volta 2. Procurem quando você amarrar, reparem que eu estou com o polegar aqui no centro e eu puxo bem para que fique mais apertado o centro e ele fique bem redondinho. Então, conforme você vai fazendo este movimento, você vai prendendo todas as pétalas e você deve fazer isso até chegar na última pétala. Cheguei no último espaço, na última pétala, já amarrei a última e agora eu vou passar a agulha para baixo, amarro a última pétala. Reparem que o centro ele fica bem redondinho, justamente porque eu fui apertando. Muitas pessoas me perguntam como que eu consigo deixar o miolo redondo, justamente porque eu aperto bem todas as pétalas para que elas fiquem perfeitas. Viro para a parte de trás, amarro a ponta inicial com a final, faço 2 nós bem apertados. E eu gosto de fazer esses nós antes de retirar do tear. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo, não deixem as pétalas muito tensionadas, porque senão na hora de retirar do tear a flor, ele fica difícil, você pode até quebrar os pinos. Então evitem tensionar demais o fio e também evitem deixar muito solto. O ideal é que ele fique numa tensão média, para que a flor fique perfeita e não fique muito apertado no tear. Terminou de fazer os 2 nozinhos e retirar da flor, você faz mais um nó bem apertado. E aí, com a agulha que você utilizou para fazer o centro, basta passar por dentro aqui do miolinho. E aí sim, você passa uma vez, corta o fio e passa a outra pontinha igual. Então, você passa uma das pontas, coloca novamente no tear. Por que eu gosto de fazer o arremate desse jeito? Se você for lavar a peça, quer dizer, você vai lavar a peça, essas pontas, quando elas estão desse jeito, elas não vão abrir e não existe perigo de desmanchar o nó.
você vai ter um arremate perfeito para sempre na peça, e este é o avesso e esse é o direito. Na hora de fazer o crochê, lembrem-se que vocês precisam tomar cuidado de deixar sempre este lado para o lado direito da peça e aqui para o lado avesso. E agora nós vamos fazer a parte de fora do crochê. Aqui você vai trabalhar na flor com a mesma cor, como eu falei, o fio Bela Maravilha. Eu vou fazer no vídeo com outra cor para que fique mais fácil de vocês verem a diferença entre as pétalas e a cor que nós vamos fazer. O início, você coloca o fio na agulha, trabalha um ponto baixo. Em cada uma das pétalas, serão 3 pontos baixos direto. Então, faz 3. O intervalo entre cada uma das pétalas, 3 correntinhas. E, novamente, 2 pétalas. Quando eu chamo de pétalas, são 2 alças. Então, você pega as 2 alças e trabalha 3 pontos baixos em cada uma dessas 2 alças, em cada uma das pétalas. Então, essa será a primeira carreira da união das alças. Você vai trabalhar até o final e aqui no final eu vou explicar como que nós fazemos o início da segunda carreira. Quando você chegar no último grupo, onde eu já fiz 3 pontos baixos, você deve trabalhar apenas uma correntinha, laça para fazer um ponto, meio ponto alto, introduz a agulha no primeiro ponto baixo que nós fizemos logo no início e trabalha o meio ponto alto puxando direto. Então, aqui você já faz a união entre os 2 lados e já está aqui no centro. Basta levantar agora 3 correntinhas, laça e faz um ponto alto por dentro desse final que nós fizemos com o meio ponto alto. Você termina, levanta com 3 correntinhas. Apenas neste intervalo vão ficar 2, porque no final nós terminamos com o último ponto alto. Agora, serão todos os intervalos feitos com 5 correntinhas de intervalo, 2, 3, 4, 5. Laça, introduz a agulha no centro, exatamente onde nós fizemos aquelas 3 correntinhas, e trabalha 3 pontos altos em cada um desses intervalos. Então, 1, 2, 3. 5 correntinhas, 3 pontos altos novamente. 5 correntinhas, laça, 3 pontos altos. Então, você vai trabalhar esta segunda carreira por volta de todo o motivo e apenas o primeiro motivo é feito isoladamente. Depois do primeiro motivo pronto, você vai precisar fazer as uniões entre cada um dos motivos. Então, eu tenho aqui já alguns motivos unidos. Eu trabalhei desta mesma forma, fazendo até o final. Fiz o primeiro isolado e os próximos serão feitos desta maneira aqui que eu já vou fazer para que vocês aprendam. Serão 2 correntinhas, aqui são sempre 5. Então, quando eu vou fazer a emenda, eu trabalho apenas 2. Para que você não se confunda na hora de fazer as emendas, nesta parte sempre vão ficar 3 intervalos vazios e aonde você vai fazer a emenda serão 3 também. Então, são 3 na parte superior, 3 na lateral e 3 na parte inferior. Isso é regra. Quando você faz a primeira carreira, depois eu vou explicar a quantidade de flores na peça, você sempre vai fazer dessa forma e ao último motivo você une o final e início da carreira. Por isso não existe costura na peça. Já trabalhei 2 correntinhas, agora eu venho aqui com um ponto, vou contar 3, 1, 2, 3, venho neste aqui, pego o ponto baixo na parte central, trabalho 2 correntinhas e volto naquele espaço que nós estávamos fazendo, exatamente com 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Isso é a regra. Serão sempre 3 uniões, com 3 pontos baixos em cada uma das uniões, pegando nessa parte do centro. Uma dica importante que eu gostaria de falar agora, quando vocês estiverem fazendo essa união, tomem cuidado para não, sem querer, não girar a flor e deixá-la, o miolinho, para a parte, por exemplo, o avesso para o lado direito. Isso às vezes acontece, mesmo você tendo um pouco mais de prática, é uma coisa que, sem querer, você acaba fazendo. Depois que todas as flores estão unidas, você descobre que um dos miolinhos está no avesso.
e aí o trabalho para desmanchar é um pouquinho chato. É importante que você sempre tome cuidado com a parte direita e avessa das flores, justamente para não precisar desmanchar. Então, aqui eu estou fazendo o último grupo de pontos altos, sempre os 3 pontos altos, eu vou abrir para que vocês vejam como que ficou. Por isso eu trabalhei com outra cor, para que fique mais fácil a visualização no vídeo dessa união. Então, 3 grupos, 3 espaços vazios, 3 uniões aqui com os grupos, e agora eu vou chegar aqui no final só para mostrar como que vai ficar a finalização dessa segunda carreira. Fiz o último grupo de pontos altos, já trabalhei as 5 correntinhas, laço, introduzo a agulha naquele centro, que nós começamos com 3 correntinhas e um ponto alto, laço, faço o ponto alto normalmente. E agora você precisa fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas 3 primeiras que nós fizemos, fechando o grupo de pontos altos. Mais 2 correntinhas, uma última alongada, e pronto, você já está com o motivo arrematado. Agora basta esconder esta ponta dentro do motivo. E quando você for fazer o último motivo unindo um no outro, a única diferença é que você vai trabalhar estes 3, deixar os 3 espaços vazios, e neste motivo, nesse espaço, você vai unir o motivo, o primeiro com o último, formando então a carreira de flores. Esta peça que nós fizemos, ela é tamanho 42, 44, eu fiz as carreiras com 10 flores na parte de baixo, sendo 4 carreiras iguais. Então, são 4 carreiras, 40 flores no total, com a flor média. Muitas pessoas me perguntam para aumentar ou diminuir a peça, se você faria apenas aumentando o tamanho do tear. Então, aqui nós temos o tear maior, você não deve utilizar este tear maior, porque o número de pontos vai ficar diferente por conta das correntinhas. Então, você deve continuar utilizando o tear menor, aumentando ou diminuindo o número de flores, só que sempre diminuindo ou aumentando 2 flores por carreira, não apenas uma. Então, você deve fazer, para tamanho 38, 40, 8 flores na carreira. Se você quiser tamanhos maiores, de 46 a 48, ao invés de 10, 12 flores por carreira. Essa é a diferença, e agora eu vou explicar a parte, vou mostrar na peça como que nós vamos fazer a parte superior. Aqui nós temos a peça pronta, para que vocês vejam, nós temos as 10 flores aqui na parte de baixo. E como que eu fiz a parte superior? É muito simples, porque você vai trabalhar no ponto rede, vou explicar um pouquinho como é feito esse ponto, mas é só ponto alto e correntinhas de intervalo. A parte da primeira carreira, você precisa apenas nivelar, porque aqui nós temos a parte desenhada do motivo de flores, então apenas isso é necessário ser feito, e daqui para cima serão sempre carreiras iguais. Primeira dica a respeito desta parte, como eu queria uma peça um pouco mais justa na cintura, na parte superior, eu trabalhei essas correntinhas, o intervalo do ponto rede eu fiz com 2 correntinhas. Se você quiser um pouquinho mais folgada, você pode aumentar uma correntinha de intervalo entre cada um dos pontos altos. É a primeira dica. Caso você queira uma peça, nós fizemos neste modelo a peça com as mangas longas. Você pode trabalhar ela regata, pode fazer ela com mangas curtas. Ela é muito fácil de ser feita. Para não dificultar a questão da cava, que muitas pessoas têm dúvida, eu trabalhei esta parte aqui, serão 8 carreiras, fazendo circular, então também não vai haver costura. Você vai trabalhar no ponto rede por 8 carreiras, vai parar na 8ª carreira, arrematar o fio, ou você pode começar direto, e daí trabalhar apenas a frente e depois as costas também no ponto rede. Então, você vai ter uma abertura para cava sem a necessidade de formar aquela cava arredondada, e também não haverá costura. Trabalhe o ponto rede por mais 21 carreiras até chegar na altura do decote. Esta altura também vai ficar a seu critério, se você quiser uma cava menor ou uma cava maior, ou provavelmente, por exemplo, se você desejar uma peça mais comprida, você pode aumentar o número de carreiras até a altura do decote. É um decote canoa, então também é uma ideia de facilitar a parte do decote.
e você vai trabalhar as duas, tanto costas e frente são iguais, você vai fazer a parte da abertura trabalhando reto nas laterais, fazendo o ponto rede igual. E depois eu vou explicar a parte da cava. Então agora eu vou explicar este nivelamento e como foi feito o ponto rede. Agora nós vamos fazer o nivelamento de toda a peça. Você deve começar sempre no espaço central. Lembre-se que serão sempre 3. Aqui a tira está aberta, mas se ela estivesse unida circular, como a sua já vai estar, então você tem 1, 2, 3. Você vai começar sempre pelo espaço do centro. Introduz a agulha. Eu vou fazer com o fio verde, mas você vai estar trabalhando nesta parte com o fio preto do fio Bella. Primeiro ponto é um ponto baixo, trabalha 5 correntinhas de intervalo, 1, 2, 3, 4, 5. O próximo espaço, que será o segundo aqui do lado, você trabalha um ponto alto, 5 correntinhas de intervalo novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós temos o intervalo entre os dois motivos. Será um ponto alto triplo. Então, você vai laçar 3 vezes, introduz a agulha exatamente no ponto baixo, fecha 1, 2, 3 vezes, finaliza o ponto alto e novamente 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E agora você já vai pegar no próximo intervalo, no próximo motivo. Da mesma maneira que você pegou com ponto alto aqui, você vai pegar com ponto alto no próximo espaço vazio. 5 correntinhas de intervalo e o ponto baixo que você pega naquele central. Então, eu vou mostrar a peça aberta agora. É bastante simples essa parte do nivelamento. Então, sempre um ponto baixo, começa com um ponto baixo nessa parte, um ponto alto triplo. Ponto alto e ponto baixo, sempre igual. Assim você vai ter uma linha reta nessa parte superior, onde você tem a base para começar o ponto rede. Então, eu vou chegar aqui até o final e daí eu vou mostrar como que foi feito o ponto rede. Agora eu vou trabalhar com o fio preto para que fique bem definido no vídeo. Você vai estar fazendo em carreiras circulares. Então, quando você terminar as 5 correntinhas, exatamente no ponto onde nós começamos, que é esse ponto baixo, eu vou colocar aqui, introduzir para que a gente possa iniciar, vou fazer um ponto baixo também. Você já pode subir automaticamente com 3 correntinhas, então 1, 2, 3. A primeira carreira, você vai trabalhar no ponto rede. Eu fiz a primeira com 3 correntinhas de intervalo e trabalhei as outras com 2 correntinhas. Por quê? Apenas para que não ficasse tão apertado essa diferença que nós temos aqui com 5 e a parte superior com 3. Mas você pode, se quiser, já começar com 2 diretamente. O que significa isso? 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, 3 correntinhas de intervalo entre o ponto rede. Agora você vai fazer uma laçada, apenas esta primeira parte é feita desse jeito. Introduz aqui no centro, faz o ponto alto e você tem o primeiro quadradinho. Agora serão novamente 3 correntinhas, trabalha um ponto alto. O ponto alto, ele vai ficar em cima do ponto baixo, aqui ele fica no intervalo. Agora você vai fazer novamente 3, 1, 2, 3. Agora, em cima do ponto alto triplo, o próximo ponto baixo, ponto alto. Novamente 3 correntinhas, 1, 2, 3, ponto alto. Novamente 3 correntinhas. Então, o que eu falei no começo a respeito do ponto alto desse intervalo, pelo seguinte, se você já começar com 2 correntinhas nesse intervalo do ponto rede, ele vai fechar muito e você pode até sentir que as flores vão ficar repuxadas. Por isso que a primeira carreira você deve trabalhar com 3. E a partir da segunda, você faz o ponto rede
automático já com duas. Ele vai dar uma leve diminuída nesta carreira, então aqui eu vou fazer já com ponto alto. Ele vai dar uma leve diminuída, mas sem repuxar as flores na parte de baixo. Por isso que eu quis mostrar isso no vídeo em detalhes, mas é importante que vocês vejam que o ponto alto vai ficar sempre em cima do ponto baixo e em cima do ponto alto triplo, e aqui nos intervalos entre cada um deles. Então, eu vou pegar novamente a peça, apenas para que vocês vejam como que ficou esta parte que eu estou falando. Aqui o ponto alto em cima do ponto baixo. Ponto alto nos dois intervalos e o ponto alto em cima do ponto alto triplo. E agora você vai seguir direto por 8 carreiras circulares. Eu fiz a primeira com 3 e aqui daí a partir desta primeira mais 7 carreiras iguais até chegar na altura da cava. Eu até não fiz o arremate aqui para que vocês vissem exatamente aonde está a cava. Então são 8 carreiras de altura. Desta parte até a altura do ombro, eu fiz mais 21 carreiras iguais, sempre trabalhando no ponto rede. Aí, na foto e no vídeo, vocês vão reparar que parece que não existe costura aqui. Justamente porque eu trabalhei reto no ponto rede até a parte superior e a parte das mangas eu trabalhei na lateral, fazendo o mesmo ponto rede, contudo, trabalhando ele, pegando em cima de cada uma das emendas e trabalhando fazendo as diminuições. Agora a gente vai explicar como que foram feitas essas diminuições, mas esta parte, caso você queira, por exemplo, uma blusa regata, você pode trabalhar até a parte superior, arrematar e fechar os ombros e a peça estará pronta. Lógico, faz frente e costas da mesma maneira. E agora eu vou explicar como foram feitas as mangas. A manga, nós começamos pegando, aqui existe a abertura, as 8 carreiras que nós fizemos até a parte de baixo. Então, você vai trabalhar pegando a mesma coisa do ponto rede, nós vamos trabalhando na parte lateral e aí você vai fazer o crochê da parte da cava para a altura do punho. Da mesma maneira, com duas correntinhas de espaço, fazendo o ponto alto, pegando, aqui são as correntinhas de duas, né? Porque aqui você está trabalhando horizontalmente. Nesta parte vai ficar vertical em relação à parte do corpo. Mas não tem nenhuma diferença em relação ao ponto. 2 correntinhas de intervalo e os pontos altos. Quando você fizer a primeira carreira, óbvio que ela estará acompanhando o mesmo trabalho do ponto rede. Uma coisa que eu não falei para vocês é a questão do fechamento na parte superior. Com a agulha de ponta redonda, você vai fechar esta parte do ombro. Aqui, nós fechamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços. Se você achar que ficou muito fechado, muito apertado a parte do decote, fica a seu critério o fechamento que você desejar. Mas eu fiz 8 espaços fechando, você pode fechar mais ou menos conforme a sua preferência. Então, primeiro você faz esse fechamento porque justamente nesta parte aqui da lateral, da costura, olha, aqui é exatamente a costura. Onde nós temos a costura, vou deixar aqui no branco para que fique bem nítido, exatamente na costura eu tenho um ponto alto. Deixei o fiozinho aqui porque esses fios estão justamente para que vocês vejam. Esse é o fio da costura e aqui o ponto alto que pega na costura. Então, não existe diferença. A impressão que dá é que você está com uma continuidade da parte do corpo. Porque eu peguei os pontos altos exatamente na parte horizontal da onde nós trabalhamos o corpo. Então, a primeira carreira, ela será pegando um em cima do outro da forma que foi feito no corpo. A partir da segunda carreira, agora eu vou colocar a mão aqui por dentro, para que vocês vejam como eu fiz as diminuições. Serão feitas as diminuições em 6 carreiras, automaticamente, aqui nós temos 6 e eu já marquei com o marcador de carreiras apenas para que vocês vejam como que foi feito. Eu vou colocar em branco para que fique mais fácil a visualização. Então, aqui, esse espaço, é importante que vocês vejam, eu quero que fique bem nítido. Este buraco, que vai ficar um pouquinho maior, é onde está aberto frente e costas e é a parte central da parte de baixo do braço. Então, quando você for trabalhando o fechamento aqui dessas carreiras, as diminuições, como que eu fiz? Eu fui diminuindo uma correntinha nessa parte central e
quando eu trabalho a próxima diminuição, eu já vou pulando. Então, vocês podem ver que eu pulei de um lado, eu fiz essas diminuições, eu primeiro diminuo uma correntinha em cada um deles e pulo um ponto alto. Então, essa parte vai fechando a cava. Quando eu chego na sexta carreira, eu fiz 2 carreiras iguais, sem diminuições. Então, 2 e diminui mais uma. 2 carreiras iguais e fiz mais uma diminuição. Então, as diminuições vocês podem ver, ó, que eu trabalhei no final da carreira, eu pulo um ponto alto e trabalho sempre 2 diminuição, 2 diminuição. Então, você vai diminuir direto do início até a sexta carreira. Na sexta, você vai fazendo 2 iguais, diminui uma, 2 iguais. Dessa forma, será 1, 2, 3, 4, 5. Pulando 2 carreiras iguais. Quando você chegar na quinta diminuição, aqui eu já trabalhei 1, 2, 3, 4 carreiras iguais e fiz a diminuição. Novamente, 1, 2, 3, 4, fiz a diminuição. E aqui, 2, diminui. E trabalhei desta parte aqui que eu fiz a diminuição até o final, sem nenhuma diminuição, um ponto em cima do outro. Esta parte das diminuições, é importante dizer o seguinte: caso você tenha, por exemplo, você quer uma peça com uma manga um pouquinho mais larga, você não precisa diminuir tão rápido como eu fiz aqui. Você pode eliminar, por exemplo, essas 2 diminuições, a peça vai ficar um pouco mais larga. Se você tiver o braço mais fininho, quiser já uma diminuição mais intensa, você pode diminuir, ao invés de fazer de 2 em 2, você pode fazer uma carreira diminuindo, uma não, uma sim, uma não. Então, isso vai ser conforme o tamanho do desejo que você queira em relação à largura da peça. Se a peça for trabalhada, por exemplo, manga 7/8, você vai interromper da mesma maneira como eu fiz aqui. Não existe acabamento na parte do punho, basta cortar o fio. Se caso você queira ela um pouco mais curta, a mesma diminuição feita da mesma maneira. Lógico que as 2 mangas são feitas iguais, você não vai ter costura nesta parte de baixo. Eu preferi fazer esta peça dessa forma. Algumas pessoas talvez até questionem por que não fazer uma correntinha inteiriça até o final da manga. Isso não te dá a possibilidade, por exemplo, de, além da costura que você vai ter na parte inferior, você já precisa fazer a manga no tamanho inteiro. Eu preferi fazer ela circular desta forma, trabalhando as diminuições nesta parte de baixo. A única coisa é que você vai ter este espaço um pouquinho maior na parte inferior do braço, mas é o único local embaixo do braço que você percebe que existe uma abertura. O resto, ele vai ficar sem costura. Você vai trabalhando uma correntinha entre cada um deles na hora de fazer essa diminuição. Fica bem mais simples de ser trabalhado. Então, essas foram as nossas dicas a respeito desta peça. Eu procurei fazer uma peça não muito complicada para que ficasse mais fácil na hora da execução. Se você quiser uma saia um pouco mais longa, basta aumentar uma carreira de flores. Qualquer dúvida a respeito da peça, se você desejar comprar os nossos teares, você pode entrar no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Através do nosso canal do WhatsApp, você também pode fazer as compras no 11 98600 2010. E através do nosso e-mail, você também pode tirar suas dúvidas no contato @multitecnicas.com.br. E até a próxima!